essa colocação. Vamos ouvir, então, o professor Eduardo Vedor de Paula, que é da UFR. Está aí, professor Bom Eduardo? dia, estou sim, vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, me confirmem se vocês visualizam. Não. Agora sim. Entrou. Subiu? Abriu? Perfeito. Isso, ótimo. Sabendo. Isso. E, então, posso iniciar? Pode à vontade. Ok. Então, mais uma vez, parabenizo a CDEA e todos os participantes pela organização desse fórum, né, dessa conferência, melhor dizendo. Agradecer o Marcos, né, que eu conheço como Caco, e a Laura pelo convite, uma satisfação estar com vocês. E escutei até agora muitas palavras-chave que eu vou explorar, vou trabalhar nesses 15, 20 minutos que eu tenho, né? Por exemplo, soluções baseadas na natureza, os sistemas agroflorestais, os planos territoriais, né? O Caco citou também. Depois da fala do Marcelo, facilita meu trabalho, que trouxe uma contextualização bastante eficiente, né? Do Acordo de Paris e até com propostas concretas, né, Marcelo? Prazer em te conhecer. E então, iniciando aqui a minha fala, eu, primeiro, meu lugar de fala, né, eu sou professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná, coordenando o Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais. A gente tem 18 anos de existência e uma história muito forte no litoral do Paraná, né? Tanto na elaboração de planos, projetos de pesquisa, eu vou tentar sintetizar algumas informações, inclusive trazer uma contribuição, uma proposta no âmbito do litoral, a partir das experiências que a gente vem desenvolvendo. Hoje o laboratório ele conta com projetos voltados a políticas públicas financiados pelo ICMBio, pela Secretaria do Patrimônio da União, pelo Ministério das Cidades, em especial a Secretaria Nacional de Periferias e pelo INCRA. Nós temos uma equipe formada por 164 bolsistas, talvez hoje sejamos o maior laboratório em número de pesquisadores bolsistas na UFPR, né? E somamos 36 graduações diferentes, o que é fundamental para discutir política pública, né? Uma abordagem interdisciplinar. E também, por fim, destaco que desde o mês passado, o LAGIAMB está cadastrado no estado do Paraná como um centro de inovação em políticas públicas. Aqui, alguns dos projetos em andamento, eu destaquei esse central, não sei se quando eu mexo meu mouse aqui, se aparece para vocês ou não, mas esse projeto que a gente desenvolve, financiado pelo Porto de Paranaguá, Fundação Boticário, também a gente tem apoio de terminais privados aqui do litoral, que é um projeto voltado à avaliação de perda de solo e produção de sedimentos, e que a gente chama de sedimento evitado, né? Eu vou enfatizar um pouquinho esse projeto e vou tratar, portanto, nesses minutos, dos desafios da gestão ambiental do território, com ênfase em uma abordagem regional, né? Tanto o Caco quanto o Marcelo, que me antecederam, fizeram um panorama nacional, né, com contribuições, o Caco mais trazendo contextualização, né, Caco, de problemas e soluções, né? E agora eu me permito, diante da fala, das duas falas anteriores, focar numa abordagem regional. Para quem não conhece, o litoral do Paraná é o segundo menos extenso do país, com 100 quilômetros de extensão, desconsiderando as reentrâncias aqui das duas baías, né, a Baía de Guaratuba e a Baía de Paranaguá, também chamada de Complexo Tuarino de Paranaguá, né? Então, vou focar na minha fala essa região, né, onde temos a atividade portuária, o segundo maior porto do Brasil, e por ser geógrafo, a gente, quando trata de ambientes costeiros, ambientes estuarinos, a gente necessariamente vincula com as bacias hidrográficas que drenam para esse ambiente. Então, aqui nós fizemos, né, um mapeamento de detalhes, escala 1 para 25 mil, de todas as bacias e unidades hidrográficas que drenam para o nosso estuário. E eu, antes de focar nas
propostas, soluções baseadas na natureza, eu queria trazer um contexto mais amplo da produção de sedimentos, né? A gente tem dois macroprocessos, né, que a gente pode destacar, que são os movimentos de massa, né, deslizamentos, queda de blocos, por exemplo, hoje a 277 aqui, que acesso litoral está parcialmente fechado justamente em função desses processos geomorfológicos, e processos erosivos que o Caco já introduziu, né, que é o problema de erosão, perda de solo, disponibilidade de carbono também. Quando a gente tem esses dois processos somados, a calha natural dos rios ela tende a ser preenchida com os sedimentos, né, areia, silt, argila que são disponibilizados. Primeiro os rios são preenchidos, depois na frente os estuários, né? E esse preenchimento da calha dos rios tende a causar eventos de enchentes, né, que é o preenchimento da calha ampliada, né, calha natural do rio. E, portanto, até aqui a gente está falando de processos de ordem natural, né? Agora eu trago a antropização, né? E acho que esse slide ele é muito importante para que tenhamos alguns parâmetros de comparação. Primeiro, né, numa área de Mata Atlântica, a gente tem uma produção média anual de 4 quilos de sedimento para cada hectare. Quando a gente converte desculpa, essa área de Mata Atlântica para pasto, e Laura, nos anos 50, 60, a gente teve uma política pública no litoral do Paraná muito importante, que foi a abertura de áreas para a produção de búfalo. Isso muito forte em Guaraqueçaba, Antonina e Morretes. E nesse momento, a gente tem, né, um aumento de 4 quilos para 700 quilos por hectare, né? Mais recentemente, a gente tem a conversão dessas áreas de pasto para a produção de pupunha, que é crescente no nosso litoral. E vejam aqui embaixo, uma área de produção permanente, né, como por exemplo a pupunha, a gente tem um aumento de 700 quilos para 1.100 quilos hectare ano. Em Morretes é muito forte também, o Caco está ali, né, Caco? A gente tem muitas áreas de agricultura convencional, em que o solo fica exposto, muitas vezes no período de verão. E no litoral do Paraná a gente tem uma média anual de chuva de 2.000, 2.500 milímetros ano. Então, a gente tem um fator erosivo muito intenso, né? Dito isso, e olhando novamente para a área de drenagem da Baía de Paranaguá, a gente conseguiu, a partir de classe de solo, geologia, relevo, chuva e uso da terra, mapear quais são as principais áreas fontes de sedimento, né? Por exemplo, a 15 Tagaçaba, a principal fonte de sedimento está associado ao que eu represento nessa fotografia aqui, são os sulcos erosivos decorrentes do pisoteio de búfalo, né? E são paisagens de um custo muito alto para restauração, né? A SPVS, por exemplo, tem feito alguns trabalhos ali na região de restauração dessas áreas degradadas já há mais de 30 anos, né? E o valor investido é significativo. A gente tem aqui no 32 a bacia do Rio Sagrado, que o principal problema são estradas rurais mal implantadas que estão na margem dos rios, funcionando como em áreas de APP, elas acabam funcionando como canais de primeira ordem durante as chuvas, né? Então, todo o saibro que a prefeitura coloca nas estradas rurais para manutenção acaba na chuva seguinte sendo carreado para o rio. Temos aqui no Rio Sagrado, né, no Rio Marumbi, né, na bacia, na planície do Marumbi, produção de gengibre, produção de maracujá e na maior parte do ano, o solo acaba ficando exposto também, né? E pouca aplicação de sistema agroflorestal até então, plantio direto, são alguns pontos que a gente já diagnosticou. E agora, para aquele modelo conceitual, a gente inclui uma caixinha nova, que é o uso da terra, sem o manejo adequado. E o que acontece? A gente tem a intensificação dos processos erosivos, mais sedimento chegando no rio, a calha do rio é preenchida e temos mais eventos de enchentes, né? E tem uma caixinha nova também aqui, decorrente da sedimentação, que são os contaminantes, né? A produção de pupunha tem uma dosagem de fósforo muito grande no litoral do Paraná. Produção de arroz, nitrato, e isso a gente tem percebido
eu pesquiso no programa de pós-graduação de sistemas costeiros no litoral do Paraná, e os colegas do Centro de Estudos do Mar têm identificado cada vez mais é, nitrato, fósforo no tecido da biota aquática no nosso litoral. Se a gente fala de litoral, é inevitável não comentar a questão dos terminais portuários, né? Não só no Paraná, mas os grandes portos brasileiros estão na foz de grandes rios como Itajaí ou em ambientes estuarinos como Santos, Rio de Janeiro também. Então, esse aumento na produção de sedimentos tem demandado cada vez mais dragagens. E eu orientei um trabalho aqui no litoral em que, de 99 a 2018, foram dragados 90 mil caminhões de carga, né, tirando areia, silt e argila da área de navegação. Voltando para o nosso modelo, quando a gente inclui mais uma caixinha da atividade portuária, a gente tem a demanda por dragagem. Essa dragagem pode ocorrer no estuário, mas nos rios, que a gente chama de desassoreamento dos rios, e é o que os prefeitos do litoral mais demandam, né, para mitigar a obra de enchente. Mas quando a gente altera o nível de base de um rio, o que que acontece? A amplitude altimétrica do ponto mais alto, na Serra do Mar, no caso do litoral, para o ponto mais baixo, muda. E então ela, na verdade, aumenta. Então a gente tem mais energia cinética no sistema e, consequentemente, eu aprofundei o rio para diminuir enchente, olha que acontece, aumenta o processo erosivo, mais sedimentação, mais inundação e eu tenho que dragar mais. Eu entro em um ciclo vicioso. Quanto mais eu drago, mais eu tenho que dragar, e se o ciclo vicioso é crescente, aonde que eu vou descartar tanto sedimento? Esse é um grande problema hoje no litoral do Paraná, onde depositar o sedimento dragado. E objeto dessa nossa discussão de hoje, os eventos extremos, né? É, Em março de 2011, nós tivemos o maior evento extremo da história de monitoramento do estado do Paraná, acontecendo em Morretes, limite com Paranaguá, que é a bacia do Rio Sagrado. Foram 400 milímetros de chuva em apenas 6 horas. A consequência foi desastrosa, né? Caco, naqueles cursos que eu fiz com vocês na Embrapa, a gente aprendeu a classificar, né, os depósitos sedimentares. Então, aqui a gente tem os resultados da tese de doutorado do Otacílio, a gente entendeu o depósito sedimentar, né, mapeou isso e verificou que a planície do Rio Sagrado ela subiu 1,10 m, de maneira quase que homogênea, né? E eu gosto muito desse bloco de diagrama para ilustrar. É, no A aqui, a gente tem, né, a Torre da Prata, em Paranaguá, e o rio Jacareí, ou na vertente oposta, né, a gente tem o rio Santa Cruz, que são rios originalmente sinuosos. O que que aconteceu em 2011? Foram mais de 1.000 cicatrizes de deslizamento. A planície inteira foi soterrada. Então, o escoamento ficou comprometido. Meses depois, creio que 4 meses depois, o Instituto das Águas fez essa obra aqui, que é uma obra comum no Planalto, mas jamais aplicada à planície. O que que eles fizeram? Retificaram o rio. E o que que nós temos a jusante do rio Mundo Novo, ou do rio que foram retificados, né? Ou do Santa Cruz? A gente tem a área urbana de Paranaguá, cujos processos de inundação têm aumentado, né? E além disso, talvez fique difícil de visualizar, mas a planície subiu 80 centímetros e a obra de desassoreamento com retroescavadeira aprofundou quase 3 metros em alguns trechos. Ou seja, isso que eu estava falando de alteração do nível de base. Processos erosivos que estavam se estabilizando na encosta, eles são reativados. Então, uma obra de engenharia mal implantada, ela gera mais problemas do que se nós não tivéssemos feito nada, né? Aqui a gente está falando de política pública também. Agora eu faço uma provocação. Quantos engenheiros civis estão conosco na sala? Quantos cursos de engenharia civil no Brasil tem aula de soluções baseadas na natureza, tem aula de geomorfologia, tem aula de biogeografia? Os nossos engenheiros precisam urgentemente conversar conosco no âmbito das obras a serem realizadas. E agora, trazendo aqui para o nosso modelo conceitual, né, os eventos extremos, e vejam o destaque.
além de aumentar processo erosivo, sedimentação, dragagem, aumenta pela primeira vez os movimentos de massa, cujo volume é muito maior que os processos erosivos, que são contínuos, né, às vezes se compensam no tempo, mas esses eventos episódicos associados a grandes chuvas trazem volumes muito grandes de sedimento. E agora, né, já partindo para os encaminhamentos, né, e agora eu vou falar rapidamente da sustentação desse encaminhamento que a gente propõe. A gente tem monitorado esses processos. Então, aqui no Rio Jacareí, a gente tem 4 anos de dados de 5 em 5 minutos, medindo chuva, vazão e transporte de sedimento. Então, aqui o monitoramento hidrossedimentológico que a gente faz, e a modelagem. Se a gente tem uma boa série histórica, dados de qualidade, a gente consegue calibrar modelos. E esses modelos nos ajudam a prever cenários, né? Prever situações, no âmbito das quais a gente pode propor soluções, né? E esse é um projeto que a gente tem um carinho muito grande, né? Eu defendi minha tese de doutorado em 2010 e esse projeto é uma consequência da tese, né? E que o ICMBio recomendou, né, para que o Porto de Paranaguá monitore esse sedimento. Então, a gente tem aqui, em área de preservação, né, de floresta de 50 e 20 anos, a gente está medindo, né, o LABS, que é o laboratório onde eu desenvolvi minha tese, coordenado pelo professor Leonardo Santos, medindo quanto de sedimento uma encosta em floresta disponibiliza em sistema agroflorestal. A gente fez uma revisão bibliográfica, é a primeira vez no mundo que a gente está comparando floresta SAF de 25 anos, lá no assentamento do MST, SAF de 15 anos, SAF de 2 anos, e também o plantio convencional. Aqui é visual, né? A gente tem floresta de 50 anos, uma coleta depois de uma chuva, a água está semi-transparente. Uma área de plantio convencional, né, a gente já percebe pela turbidez o volume de partículas de argila, né, e destacando esse sistema agroflorestal que a gente tem monitorado lá no acampamento José Lutzenberg em Antonina, em que nós já identificamos que essas espécies utilizadas com nativas vinculadas a arbóreas protege o solo tanto quanto uma área de Mata Atlântica. E aqui os dados de 2 anos e meio de monitoramento, laranja e cinza as áreas florestadas, verde que a gente começou a monitorar depois, a gente tem já 7 medições e um SAF, aquele SAF que eu mostrei de 25 anos de implantação. SAFs de menos período de implantação já protegem, não protegem tanto quanto a floresta, porque as arbóreas estão em desenvolvimento, mas olhem a curva de solo exposto por agricultura convencional, né? É muito. Então a gente consegue quantificar e trazer economistas para a discussão, né? No Rio Jacareí, por exemplo, o cenário tendencial aqui a gente fez uma estimativa de custos futuros com desassoreamento do Rio Jacareí, né? Hoje e no futuro, daqui 20 anos. Mas se a gente converter parte da agricultura, aquelas áreas de APP, sobretudo, são propriedades muito pequenas, né? Tem algumas propriedades que 70% é APP, né? Então, a gente está vendo que o plantio por sistemas agroflorestais também protege o solo e diminui, portanto, custos que nós, sociedade, quem que paga a dragagem? Somos nós. É a sociedade como um todo que paga, né? Não é o operador portuário, né? E para encerrar aqui, voltando para o nosso modelo, quando a gente inclui pagamentos por serviços ambientais, que a gente entende, né, agora dando o caminho das pedras, né? A gente tem um ator de interesse econômico interessado em reduzir sedimentação, que é o porto. Quanto menos sedimento chega, menos ele draga, mais competitiva é a atividade. Então, é de interesse do porto pagar por meio de solução baseada na natureza, que é o SAF, para a gente reverter essa situação de manejo e, quem sabe, reduzir a, né, os processos erosivos, sobretudo aqui nessas duas caixinhas, né? Menos sedimentação, menos inundação, menos dragagem, menos sedimento a ser descartado, né? O Caco falou em plano diretor, é importante a gente prever políticas públicas espacialmente no zoneamento. A gente tem tido uma discussão muito forte nos planos diretores para que eles abordem a área rural,
né, e tragam esse tipo de recomendação técnica, né? E aqui o Rolando Garcia, que eu gosto de referenciar, que trabalha com sistemas complexos, que é justamente o que a gente mapeou aqui. Último slide, juro, sedimento evitado, a proposta é que a gente pense em estratégias de planejamento e gestão territorial, ou seja, políticas públicas voltadas à mitigação dos processos erosivos, tendo como base sistemas agroflorestais e pagamentos por serviços ambientais, por meio da conversão de sistemas de produção, e aí o título da mesa de hoje, né? Conversão de sistemas de produção agrícola convencionais em SAF, com o financiamento. Então, é importante a gente ter a origem do dinheiro, né? E esse financiamento, eu estou falando de litoral, mas se a gente pensar que a matriz energética brasileira é hidrelétrica, os reservatórios no Planalto também estão sendo é, assoreados. Itaipu já inicia um licenciamento para elevar o nível do reservatório em função dessa sedimentação acelerada. Então, Itaipu já vem pagando para produtores rurais converterem o seu sistema de produção. Então, isso pode ser uma política pública em escala nacional. Agradeço mais uma vez e sigo à disposição para o debate.